Olá, seja bem-vindo ao Português em Foco. Eu sou Eliane Vieira. Na aula de hoje nós vamos abordar o tema concordância com expressões partitivas. Na verdade, eu vou dar uma dica bastante interessante que você pode e deve usar na hora da prova. Quando houver sujeito representado por expressões partitivas, tudo bem, mas que tipo de expressão? Quais são os exemplos de expressões partitivas? Vou colocar aqui para você. Então, expressões partitivas. Quais são elas? A maioria de, a maior parte de, boa parte de. Essas são as mais usadas em provas de concurso. Quando o verbo vai para o plural e quando o verbo vai para o singular? O que você deve observar? Essa regrinha aqui, ó. Essas expressões partitivas, então vamos colocar assim. Expressões partitivas mais nome no plural, a concordância vai ser verbo no singular ou no plural. Tanto faz. Aqui nós temos a dupla possibilidade de concordância. Então não se esqueça, expressões partitivas, a maioria de, a maior parte de, boa parte de, mais um nome no plural, um substantivo no plural, requer um verbo no singular ou no plural. Vamos dar um exemplo para isso ficar bem mais claro e eu explicar um pouquinho mais acerca deste assunto. Veja, a maioria dos estudantes, espaço, a prova. Vou usar o verbo fazer aqui. Então perceba que eu vou ao verbo e faço uma pergunta. Quem fez a prova? Este verbo me responde que a maioria dos estudantes. Isto significa que a maioria dos estudantes é o sujeito da oração. Então, dentro desse sujeito, ou melhor, faz parte deste sujeito a expressão partitiva a maioria de. Ok? Este de ficou sozinho, é lógico, porque essa preposição está aglutinada a um artigo. Então, esse dois aqui, na verdade, é um de mais os. Então, perceba que a maioria de é uma expressão partitiva. Vou botar aqui P. Os estudantes é um nome no plural. Tenho aqui a segunda parte da regra, NP, nome no plural. Aqui, o verbo pode ficar no singular ou no plural. Como é que eu escrevo? A maioria dos estudantes fizeram a prova. Veja que a ênfase, isso agora não é sintaxe, sim semântica. O valor semântico, quando você utiliza o verbo fazer no plural, é a ênfase ao nome, ou seja, ao substantivo estudantes. Então, a maioria dos estudantes fizeram a prova, ênfase ao nome no plural. Agora, se você quiser utilizar a maioria dos estudantes fez a prova, não há problema algum. Por quê? Você está enfatizando o núcleo do sujeito. Qual é o núcleo do sujeito? O nome maioria. Então, como maioria está no singular, o verbo também vai ficar no singular. Então, aqui nós temos o sujeito, o verbo fazer é verbo transitivo direto, porque quem faz, faz alguma coisa, e prova é o complemento, ou seja, ele vai funcionar como objeto direto porque não pede uma preposição. Vamos a um outro exemplo. Deixe-me apagar aqui.
Vou dar um exemplo com a expressão a maior parte de. Vamos lá. A maior parte dos moradores, espacinho, da reunião. Verbo participar. Então, eu tenho a maior parte dos moradores, posso utilizar o verbo no plural, participaram. Novamente, dando ênfase ao substantivo moradores, que também está no plural. Ou eu posso utilizar o verbo no singular, a maior parte dos moradores participou da reunião, dando ênfase ao núcleo do sujeito. Então, dupla possibilidade de concordância com expressões partitivas mais nome no plural. Isso aqui é muito importante, sabe por quê? O que as bancas fazem? O candidato geralmente grava essa regra, tanto faz, a maioria de, a maior parte de, com essas expressões, verbo no singular ou verbo no plural. Pronto, já sei. Não é bem assim. Preste bastante atenção, porque a banca pode fazer isto aqui. Deixe-me apagar e colocar uma frase bastante cobrada em concurso. Não é exatamente essa frase, mas a estrutura em si. A maioria, verbo formada. Ora, perceba que essa estrutura é diferente da regra que eu apresentei há pouco. Não há o nome no plural. Quando isso acontecer, significa que só existe uma possibilidade, o verbo no singular. Então, a maioria é formada. Porque, neste caso, o verbo vai concordar com o nome maioria. Então, se maioria está no singular, não tem aqui um nome no plural, só tem uma possibilidade de concordância, que é com o verbo no singular. Não se esqueça disso. Até o próximo vídeo.